Cumprimento a senhora presidente, o senhor relator, doutor Dimas, todos os conselheiros que participam desta sessão, ao representante da PFE, a doutora Lia Porto, procuradora-geral do Estado, que nos acompanha pela internet, ao nobre secretário diretor-geral, a todos os funcionários do tribunal, a todos os advogados e a todos aqueles que nos assistem pela internet. O Estado de São Paulo, senhores, amanheceu hoje com 22.345 pessoas internadas. Destas, 10.597 em leitos de UTI. Nós temos aqui no Estado de São Paulo mais UTI do que em países como a França e o Reino Unido, que possuem uma população significativamente superior à nossa. Falo isso para dizer da dimensão e da importância desse processo, que tem mais de 3.000 páginas. Só o relatório do eminente conselheiro Dimas Ramalho, muito bem produzido por ele e por sua equipe, tem mais de 400 páginas. Isso dá a dimensão e a importância deste feito. Mas eu quero, antes de abordar os assuntos especificamente a respeito do tema que nós estamos discutindo hoje, enaltecer o Sistema Único de Saúde e fazer uma menção honrosa aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo e ao Instituto Butantan. Os servidores públicos são tão criticados, mas na hora de um aperto, de uma crise grave como essa, foram com eles que nós contamos. Os meus parabéns. Eu quero também louvar o trabalho da Diretoria de Contas do Governador, tendo à frente o doutor Abílio e toda a sua equipe, pelo trabalho profundo, técnico, por ser um norte seguro para o administrador público corrigir os rumos da gestão e também por nos dar subsídios e elementos para falar neste momento com segurança. Eu quero saudar ainda os demais órgãos desta casa que se pronunciaram no processo, a DSF, a ATJ, a SDG, a PFE, pelo profissionalismo, pela relevância das manifestações e registrar, faço questão de registrar a liberdade institucional que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Os órgãos funcionam com independência, sem qualquer tipo de interferência. Tanto que há um debate, há uma discussão a respeito de temas relevantes nesse processo com posições contrapostas. E, por fim, nessa parte inicial, eu quero agradecer aos servidores do MPC que me auxiliaram na elaboração desse projeto. O João, o Tiago, que me ajudaram na confecção do parecer, nas pesquisas, o Sérgio pela revisão e o William pela diagramação. Senhores, o que levou o Ministério Público de Contas a se pronunciar pelo parecer desfavorável nas contas de 2020 não foi nada relacionado à pandemia. Faço esse registro de início. As questões são situações problemáticas que se reproduziram no ano de 2020, mas que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos anos, tanto que esse é o terceiro ano em que o Ministério Público se pronuncia de maneira desfavorável, e se pronuncia assim porque as falhas não foram corrigidas. Então, nós temos alterações orçamentárias da ordem de 20 bilhões de reais sem a devida participação do Poder Legislativo. Nós tivemos nesse exercício 30 determinações e recomendações expedidas por esta Corte que simplesmente foram descumpridas. E temos as situações que eu reputo mais grave, que é o não alcance do gasto mínimo em manutenção e desenvolvimento do ensino, a não integralidade de aplicação dos recursos do Fundeb e os graves problemas nas renúncias de receitas efetuadas e mantidas. Senhores, a função de fiscal da lei é uma tarefa ingrata. Como dizia o ministro da Suprema Corte Americana, o Anthony Scalia, se o aplicador da lei gosta de todas as suas decisões, provavelmente ele está fazendo algo errado. É evidente que este ano de 2020 foi um ano muito atípico. O meu sentimento pessoal de empatia me inclinaria a ser menos deferente à lei e mais complacente com as dificuldades enfrentadas. Contudo, o parecer desfavorável, pelas razões expostas acima, não revela uma insensibilidade com o momento vivido, mas é um dever funcional de exercer essa atividade de fiscal da lei. Até teria amparo normativo da Lei de Introdução às Normas, como foi mencionado pelo secretário-diretor-geral, ocorre que nenhum dos motivos determinantes, repito, surgiram em 2020. Eles são recorrentes e pouco afetados pela situação pandêmica. É bem verdade que o contexto financeiro e orçamentário foi uma boa surpresa. O PIB do país caiu 4,1%, mas em São Paulo ele cresceu 0,4%. Mas é preciso realçar que esse superávit financeiro da ordem de 3%,
ele empata, inclusive numericamente, com o aporte financeiro que foi feito pela Lei Complementar 173. Aquilo que nós já falamos no ano passado, o cálculo que foi feito equivocadamente pelo Ministério da Economia resultou numa bonança financeira nos estados. Somente Rio Grande do Sul e Minas Gerais não tiveram superávit orçamentário no exercício de 2020. Neste ponto do aparente equilíbrio financeiro, é importante realçar o alerta da chefia da TJ, no sentido de que o não pagamento dos 13 bilhões da dívida no ano de 2020 ajudou nesse momento, é verdade, mas irá impactar significativamente as contas do Estado a partir de janeiro do ano que vem, de 2022. Um aspecto importante que resultou nesse parecer desfavorável foi a questão da renúncia das receitas. É um mecanismo de gasto público que provoca, senhores, dois impactos. Primeiro, nas contas públicas, porque são recursos que deixam de ser arrecadados. E segundo, no setor econômico atingido. Quando o Estado concede um benefício tributário, ele está interferindo na atividade econômica. Portanto, são dois resultados extremamente importantes de uma decisão política tomada pelo Estado. E compete a este tribunal, segundo o artigo 70 da Constituição, fazer a avaliação das renúncias de receitas. Nas contas de 2017, que foram relatadas pelo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, esta Corte fixou um plano de ação para ser implementado pelo Estado, para que pudessem ser regularizados os graves problemas que foram ali identificados. Desde 2018, repito, este MP de Contas fundamenta o seu parecer desfavorável, também por esse motivo da falha na renúncia de receita, porque aquele plano de ação foi fixado em 2017, com 6 eixos previstos, somente um deles foi concluído até o presente momento, no exercício de 2021. Alguém consegue afirmar com segurança, senhores, eminente conselheiro Renato Martins Costa, o impacto desses benefícios fiscais nas contas públicas de 2020? Há uma metodologia confiável de aferição? O Estado desenvolveu os estudos prévios, como planos, metas, estratégias de fomento e objetivos estruturados de desenvolvimento, como foi exigido nas contas de 2019, expressamente pelo conselheiro Renato? Infelizmente, senhores, a resposta é negativa. A fiscalização noticia que, a título de exemplo, uma alteração metodológica na aferição dos dados do exercício de 2018 mudou o cálculo do impacto de 15 para 43 bilhões. Uma mera alteração metodológica que a fiscalização continua fazendo algumas críticas. São 88 renúncias com prazos indeterminados, alguns em vigor há mais de 20 anos. Isso vem sendo criticado ano a ano por essa Corte. Há benefícios fiscais importantes para a sociedade? Sim, eu não tenho dúvida de que há e que devem ser mantidos. Mas é preciso ter transparência, é preciso ter planejamento. Eu não tenho como me manifestar favoravelmente sobre uma expressiva parcela do gasto público, cuja fiscalização compete principalmente a esta Corte, quando não há mensuração da vantajosidade. Eu não tenho noção do controle, não há. O próprio Estado reconhece que não faz o controle adequado. Um controle que nos dê segurança para assinalar o acerto dessa política pública. E outro problema, não menos grave, é a patente violação à literalidade do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Não há dúvida interpretativa. A opção do Constituinte foi clara. Ele exige lei específica. Isso está expresso com todas as letras para a concessão dos benefícios. O procedimento inusitado de concordância tácita, trazido pela Lei Estadual a 17293, é, como bem disse a chefe da TJ, uma tentativa de burlar a regra da Constituição. Portanto, senhores, a situação da renúncia de receita do Estado de São Paulo precisa ser melhor avaliada pelo Estado. A sociedade precisa saber qual é o impacto de cada uma dessas renúncias. Se nós aqui, como órgão de controle, não sabemos qual é o benefício disso para a sociedade, qual é o impacto disso em cada setor econômico, nós não sabemos. Essas são as informações. O Estado precisa aprimorar. Vem melhorando? Vem. Porque era muito ruim, mas precisa melhorar muito mais para alcançar um pronunciamento favorável, que certamente vai acontecer no futuro. Sobre o próximo tópico importante desta conta, é a respeito do tema de educação. O setor de cálculos desta Corte apontou que o gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino foi da ordem de 24,54%, e que a aplicação dos recursos do Fundeb não foi integral, como exige a lei, alcançando somente o percentual de 96,12%.
Tais números, senhores, já seriam suficientes para embasar o parecer desfavorável, em razão da deferência administrativa ao órgão que detém a maior capacidade institucional para definir essa matéria, que é o setor de cálculos do nosso tribunal. De todo modo, cabe ressaltar que o Estado, neste ponto, dobrou a aposta na questão dos repasses às associações de pais e mestres. O Estado repassou 850 milhões destes, fazendo parênteses, 650 milhões são oriundos do Fundeb. Ele repassou todos esses recursos às associações de pais e mestres, no âmbito do programa do PPDE paulista, Programa de Repasse Direto à Escola, e é uma ideia interessante. A proposta de descentralização é muito boa. O problema é a forma como isso está sendo realizado. Mais de 96% desses recursos foram repassados no mês de dezembro de 2020, em contrariedade à decisão proferida por esta Corte em junho de 2020. Veja, o relator das contas do ano de 2020, o doutor Dimas Ramalho, em setembro, questionou a Secretaria, o governo do Estado, a respeito do cronograma desses repasses. E eles não fizeram isso tempestivamente. O Estado apresenta dois argumentos de defesa. Primeiro, ele diz que houve empenho, liquidação e despesa. É verdade. Houve empenho, liquidação e despesa para transferir o valor, mas não para aplicar. O artigo 212 é expresso, ele traz o verbo aplicar. E a Constituição Estadual e a lei que regulamenta o Fundeb também utiliza o verbo utilizar. Não basta a mera transferência, não basta simplesmente transferir os valores para as associações de pais e mestres, é preciso ter aplicação. Tanto é verdade que nessas contas foram feitas glosas com gastos de museu e precatório da ordem de 100 milhões de reais. E essas ninguém vai questionar. Por quê? Porque fazem parte, inclusive, do nosso manual. Ou seja, quando o Estado gasta diretamente, a fiscalização, a nossa auditoria consegue fazer a glosa, porque ele vai avaliar se aquilo foi gasto nos termos do artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases. Agora, quando simplesmente o Estado, numa conta de chegada, em dezembro do exercício financeiro, meramente repassa esses valores para as associações de pais e mestres, retira da competência do Tribunal de Contas a avaliação da qualidade efetiva desse gasto que foi realizado. E tanto isso é verdade, senhores, que o repasse que foi feito em 2019, parte dos valores que foram repassados às associações de pais e mestres em 2019, até agora, no dia 15 de abril de 2021, ainda não tinha sido gasto, mas esse valor foi computado no gasto de desenvolvimento, de manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2019. E esse dinheiro fez falta, senhores. O próprio planejamento estratégico da educação estadual revela a precarização da infraestrutura. Lá no documento feito do planejamento estratégico do Estado, diz que 69% das escolas precisam de reformas, 71% não têm acessibilidade, 46% não possuem internet com Wi-Fi disponível. Todas essas medidas são urgentes e elas precisam ser amenizadas com esses recursos que foram repassados e estão paralisados. Não foram utilizados na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2020. Melhorar a qualidade do gasto público é um melhor mecanismo para reduzir desigualdades. A educação pública prestada pelo Estado é a única porta de acesso para um nível melhor de vida àqueles que mais precisam. Portanto, esse é um tema muito sensível, é um tema muito caro, muito importante para o exercício do controle externo. Infelizmente, o meu horário já avança, ele até sumiu aqui da tela, mas eu imagino que deve ter um minuto a mais. Eu teria ainda que falar a respeito do recurso de inativo do Fundeb, déficit da Previdência, uso dos recursos do FECOEP, sistema de controle interno que se demonstrou muito falho em diversos momentos. Há uma necessidade de que o Estado centralize isso, crie realmente uma controladoria única, subordinada ao governador, nos moldes do que já existe na União. Foi até proposta do FOCOSP no ano passado, quando estava sob a direção do Ministério Público. Enfim, são muitos temas, são muitos assuntos relevantes que impactam diretamente na vida das pessoas. Mas, independentemente do resultado que será tomado hoje, o que importa é o trabalho que vem sendo feito e realizado pelo Tribunal de Contas. E eu tenho certeza que Vossas Excelências levarão tudo isso em consideração para tomar a melhor decisão possível, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalhar com os senhores, de trabalhar aqui junto a auditores tão competentes, aos senhores conselheiros, e desejo aí uma boa jornada na complementação desse julgamento. Muito obrigado.